coloca, pronto, já está gravando, aí vai aparecer uma mensagem, vocês têm que dar um ok, que é um aceite que está sendo gravado. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Te apresentar um pouco essa galera. Nós estamos aqui em mais de quase 50 pessoas. Nós somos 2 grupos atualmente, com mais de 200 pessoas cada grupo. Então, tem aí cerca de 500 pessoas. Vamos ser mais. E qual é o movimento que a gente criou? Olha a Anne aí que chegou, querida, está sempre com a gente. A gente criou um movimento que juntou empreendedores do Brasil todo que se falam para se ajudar. Então, trocam Bacana. experiências, principalmente uns aprendem com os erros dos outros, mas a gente também busca estudar, por isso que a gente chama de grupo de estudo, a gente busca estudar para um conseguir alavancar o outro com testes que deram certo. Então, a gente falou de over-delivery, de upsell, a gente já trouxe tantos pontos. Tchau, Mai. A gente já trouxe tantos pontos que tem mudado histórias e o ponto que se conectou quase todos, a maioria, são pequenos negócios espalhados pelo Brasil, que eu acredito que é o cerne do Brasil, né? São os pequenos negócios que fazem assim, o Brasil ir para frente. Então, é essa galera aqui que move o Brasil. E aí, quando eu convidei o Marcelo, gente, eu falei, cara, imagina se o Marcelo vem falar com essa galera para trazer inspiração, contar as histórias, a gente aprender também com os erros, eu acho que não foi sempre acerto, né, Marcelo? Claro E que ver não. também os É. acertos. Então, muito É, obrigado, Marcelo, por ter nada, aceito. imagina. É um prazer. Primeiro, boa noite a todos. Eu não sei quem que está aí, mas deve ter um bocado de gente, né? É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu tenho um pouquinho já de experiência no meu ramo, porque eu estou há 29 anos fazendo a mesma coisa. Quer dizer, eu venho de uma outra área, eu hoje trabalho com gastronomia, hoje há 29 anos eu trabalho com gastronomia, mas eu venho do mercado imobiliário. Mas desde 98, que eu não sei quanto tempo dá para cá, eu só trabalho com gastronomia, né? E achei bacana esse convite, obrigado pelo convite, eu tenho o maior prazer em falar com as pessoas. Eu dei aula na universidade durante 13, 14 anos, eu parei depois porque estava com minhas filhas, e aí isso me dava muito trabalho. Mas é sempre um prazer poder estar trocando experiências. E você falou uma coisa que eu gosto muito, que você falou assim, aprender com os erros dos outros. E eu acho que isso é fundamental. Tá? O Roberto Campos tinha um ditado dele que era assim, as pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros. Os medíocres aprendem com seus próprios erros. E os imbecis não aprendem nunca. E isso é uma verdade. Tá? E essa ideia de aprender com os erros dos outros eu acho fantástico, porque por que você vai errar onde alguém já errou? Tá? Isso não faz o menor sentido, né? E é bacana. Mas a gente muitas vezes medíocre e aprende com os nossos próprios erros. Eu mesmo já aprendi muitas vezes. Mas eu tento sempre estar estudando e tentando observar as coisas para não cair nos erros óbvios, né? Mas qual é a tua ideia aí de dinâmica Legal. dessa nossa conversa? Legal, Marcelo. Então, queria usar esses 5, 10 primeiros minutinhos para a gente entender um pouco quem é o Marcelo. Se você pudesse apresentar para a gente, contar a sua história. Claro que 5, 10 minutos, às vezes, é Não, a gente pouquíssimo dá uma tempo para resumir, reduzida. mas Eu trabalhei a vida inteira, desde que eu comecei a trabalhar muito novo, eu tinha 18 anos, e sempre na área imobiliária. Mas eu sempre tive uma paixão muito grande por gastronomia, e isso foi em 81, sei lá, 13 anos depois, não, 12 anos depois, eu estava montando meu primeiro restaurante na Rua 7 de Setembro, aqui no Rio de Janeiro, que chama-se Giuseppe. E dali para frente eu comecei deu certo, foi uma experiência positiva. Não à toa, ele foi concebido com um monte de detalhes, ele realmente foi muito diferenciado na época que ele foi feito, ele tinha um pé direito enorme. Na verdade, ele foi um projeto desenvolvido
não com a intenção de montar um restaurante para ganhar dinheiro. Ele foi até de uma forma ingênua concebido assim para atender tudo que eu achava que era bacana de ter num restaurante, que eu não via num restaurante. E só para entender, minha formação, eu me formei, eu sou advogado, nunca advoguei, mas eu sou advogado formado, trabalhei a vida inteira no mercado imobiliário e estava me metendo numa área da qual eu só tinha paixão, não tinha conhecimento. E eu estava ali com um pé no bote e outro no cais, né? Porque eu estava montando isso, mas continuava trabalhando na minha atividade de mercado imobiliário. E, nessa altura que eu comecei a fazer o restaurante, eu já não estava mais na minha empresa, que eu tinha montado há muitos anos atrás, fui lá com meu irmão, e eu estava trabalhando numa grande empresa do mercado imobiliário, e que eu gostava muito, e tinha, assim, era uma coisa que me dava prazer, mas não era exatamente o que eu queria fazer assim, para a minha vida inteira. Você, às vezes, quando não tem uma vocação, quando você não nasce com uma vocação específica, você tem dificuldade de encontrar exatamente o que você quer fazer. Mas eu sempre tive assim, a veia empreendedora, e aí eu consegui conciliar isso com o que eu realmente tinha paixão, que é a gastronomia. E montando esse primeiro restaurante, com todos os detalhes que eu montei ele, com todas as diferenças que eu tentei botar dele para o mercado naquela época, ele deu muito certo, e isso me estimulou a abrir um segundo restaurante, depois um terceiro restaurante. Na sequência do Giuseppe, eu montei o Laguiole, bem ao lado do Giuseppe, ali também na Rua 7 de Setembro. Isso foi em 97, um restaurante, esse também com uma proposta totalmente inovadora. Nós tínhamos, naquela altura, em 97, a gente abriu o Laguiole, nós servíamos 60 vinhos em copo, em taça. E naquela altura, talvez não tivesse nenhum restaurante na Zona Sul que tivesse 60 vinhos na carta, porque não tinha o vinho ainda não tinha sido aceito da forma que foi e entrado nos hábitos e costumes. E também tinha as questões de importação, que ainda estavam começando, né? Antes disso era muito difícil as importações, nessa altura já estava podendo fazer importações com maior facilidade, e nós abrimos um restaurante que tinha 500 vinhos na carta, e ela foi uma coisa assim muito revolucionária, porque era a maior carta da América Latina de vinhos, e 60 vinhos na taça, no copo, com um Baravan, que tinha um equipamento que tinha acabado de lançar nos Estados Unidos, com nitrogênio, enfim, era uma coisa bastante moderna para aquela época, tá? E a gente ganhou diversos prêmios da Wine Spectator, enfim, e a gente foi se conceituando nessa área de vinho, alta gastronomia, e depois disso veio o Giuseppe Grill, também no centro. Interessante que os meus primeiros restaurantes foram no centro, os meus 3 primeiros, e muito perto um do lado do outro, e o outro a 100 metros dali. Tá? E foi indo nessa trajetória, as coisas foram dando certo, e fui abrindo outros restaurantes, depois alguma coisa não deu certo, eu posso depois contar para vocês, porque é justamente nessa, aprendendo com os erros dos outros. A gente pode vir abrir um capítulo para isso, e fomos abrindo. Hoje nós temos 6 restaurantes funcionando aqui no Rio, todos aqui no Rio, que é o Giuseppe no centro, o Xian, que é ali do lado do aeroporto Santos Dumont, depois o Giuseppe Grill, aqui na Bartolomeu Mitre, no Leblon. Depois, na Barra, nós temos o Giuseppe Mar, o Nolita, e, recentemente, eu abri o Yusha, que é um restaurante asiático, que fica entre o Nolita e o Giuseppe Mar, no Village Mall, na Barra. Tá? Então, hoje nós estamos operando 6 restaurantes. Eu tenho uma empresa de catering, que a gente ficou 17 anos trabalhando no MAN, que se chama, onde tinha o Laguiole, que nesse momento está fechado, mas o catering do Laguiole continua, e eu levei para o Xian, que tem uma área grande onde nós estamos fazendo eventos também,
e já tinha toda essa bagagem do buffet Laguiole, né, que é como ele chama. O Laguiole é um restaurante bacanérrimo, já ganhou estrela Michelin, enfim, sempre foi um motivo de muito orgulho para mim desde que ele abriu em 97. Ele fechou agora em 2020, não foi por causa da pandemia, nós estávamos no MAN, que, enfim, é uma instituição, apesar de particular, uma instituição aberta, e depois de 17 anos nós não renovamos o nosso contrato lá e saímos de lá. Tá? Mas eu encontrei um outro lugar para botar minha área de eventos, que é no Xi'an, e agora, naturalmente, acabando essa questão de pandemia e os eventos podendo começar a voltar, eu acho que a gente vai conseguir ter bastante sucesso ali no Xi'an com o Laguiole e também com o buffet do próprio Xi'an, né? Porque a gente criou um cardápio, porque o Xi'an é asiático, né? Então a gente até ampliou, vamos dizer assim, o nosso leque de possibilidades para catering, tá? E é isso que nós vimos fazendo, tá? Não é uma empresa enorme, nossa empresa hoje tem aproximadamente 500 colaboradores, mas é uma empresa bacana, a gente trabalha numa linha de atuação de fine dining e estamos assim, seguindo nisso, tá? Apesar de todas as dificuldades que nós passamos, que todos nós passamos, né? Agora com essa questão da pandemia, nós ficamos 4 meses fechados, assim como todos os outros restaurantes aqui da minha cidade. Não sei, em outras cidades, algumas situações parece que São Paulo foi até pior do que aqui, mas nós conseguimos sobreviver, tá? E estamos aí com uma expectativa positiva para o que virá, tá? Muito bom, Marcelo. Quando você fala do Laguiole, principalmente nesse caso, dá para ver um brilho nos olhos de não só um orgulho, mas uma paixão. E eu acho que essa galera que está começando, todos eles têm esse brilho nos olhos. Isso que contagiou o grupo. A gente ficou muito feliz em fazer parte da história de cada um que está aqui assistindo. Somos somos quase 60 pessoas que estamos aqui no Zoom assistindo, tá? Depois na gravação, isso é externado para outras centenas e até milhares. E a gente vê esse brilho nos olhos do Marcelo, que, poxa, o primeiro restaurante aí na década de 90, né? E até hoje, 2021, ele fala com esse brilho nos olhos. Então, vocês estão começando, tem esse brilho, a hora é agora de usar essa energia, fazer acontecer para lá na frente, naquele nosso conto de metas, né? Você já se imaginar assim, falando dos seus 500 colaboradores, né? Ó, o tio Lê está aí assistindo, a Déia. Eu acho, Rafael, uma coisa que eu acho muito importante para quem está começando um negócio novo e tal. A primeira, eu acho que o ponto principal é se a pessoa realmente gosta muito daquilo. Porque se ela gosta muito daquilo, então ela vai um dia se encontrar numa situação parecida com a minha, porque todo mundo fala assim, você não para de fazer, acabou de abrir um restaurante na pandemia. Isso, para mim, é tudo muito motivacional. Eu gosto disso. As pessoas falam, mas quando é que você vai parar? Você vai se aposentar? Eu não tenho a menor intenção de me aposentar, porque eu adoro o que eu faço. Então, eu vou me aposentar para quê? Você entende? Eu posso conciliar mais coisas de ócio que eu precise ter, que é pescar, que eu adoro e tal, arrumando mais tempo para fazer isso, na medida que eu for me organizando melhor ou precisando mais desse espaço. Mas, para mim, trabalhar é um prazer, porque eu trabalho com o que eu gosto, né? Então, Muitos abrem um negócio já com o pensamento falando, vou abrir um negócio para eu me aposentar. Acho que eu você acho falou que tudo aí, Marcelo. eu vou abrir um negócio porque quando você trabalha com o que você gosta, o teu trabalho não é bem um trabalho, aquela história do Tony Bennett, né? Quando é que você vai se aposentar? Ele respondeu, me aposentar de quê? Eu nunca trabalhei. Então, quer dizer, enfim, é mais ou menos isso mesmo. Perfeito. O meu trabalho, a minha motivação, é um prazer. É óbvio que todo mundo tem problemas no nosso ramo, diversos, aflições. Nesse momento da pandemia, eu acho que todos os empresários do meu ramo acharam que iam quebrar.
pelo menos se você falasse que alguém ia ficar fechado um mês, nós ficamos 4. Um mês fechado, todo mundo deixa responder, mas isso vai quebrar o meu fluxo e eu vou quebrar. Porque um restaurante ele fecha no dia que ele não paga fornecedor e empregado. Aí ele não tem, aí ele fecha. E você, com uma interrupção de fluxo, pode ser que você, se não tiver caixa ou não tiver crédito, você quebre, porque você não está pagando o teu fornecedor, ele não te entrega mais. Você não pagou o teu empregado, ele vai embora. Então, todo mundo, acho que passou por essa angústia. E todos nós conseguimos nos reerguer, muitos fecharam, infelizmente, mas muitos já talvez tivessem para fechar e aí fecharam, né? Mas estamos aí, ninguém está indo assim, numa forma espetacular, mas com boas expectativas, né? Porque o empresário que não é otimista, aí também não é uma situação que combine muito. O empresário ele tem que ter um otimismo, ele tem que ter uma perspectiva sempre de acreditar que as coisas vão melhorar, ou que, se elas não vão melhorar, quais são as soluções que eu vou trazer para que isso não seja a razão de a minha falência, o meu fechamento, você entende? Porque desculpa toda hora aparece para você dar errado. O problema é você não aceitar isso, tá? É falar, não, eu não vou dar errado, mas todo mundo quebrou, mas eu não quero quebrar, pô, eu quero ver uma solução para não quebrar. Enfim, agora nós estamos nos afastando desse tipo de condição, porque as coisas começam a voltar ao normal, mas ainda não voltaram. Ao mesmo tempo, todo mundo deu uma enxugada, né? E aí é bacana como você vê, às vezes, o seguinte, como dá para enxugar sem você perder qualidade. Mas, às vezes, por conforto, comodidade, ou até mesmo questões do coração, né? Porque não é fácil você mandar uma pessoa embora. Eu, pelo menos, eu estabeleço assim, um relacionamento com os meus colaboradores que eles, para mim, não são números, tá? Tanto é que na minha empresa, nós temos assim, mais da metade da minha empresa trabalha mais de 10 anos com a gente. Então, é uma coisa diferente. A gente tem uma situação... a gente não tem um turnover enorme como tem no nosso ramo. Enfim, a gente tem uma condição assim, bacana, eu acho, de relação entre patrão, empregado, gerentes, enfim, eu acho um ambiente bem sadio, tá? Que é o que eu implemento, porque é assim que eu gosto dos relacionamentos, né? Marcelo, pegando esse gancho aí de RH, né, de gestão de pessoas, o Breno, que não está aqui conosco hoje, ele deixou nós pegamos algumas perguntas antes, tá? E tem uma pergunta que eu vou usar esse gancho, que ele falou assim, cara, eu estou no momento de expansão, eu preciso contratar, mas eu preciso contratar também talvez um gerente, alguma pessoa que ajude na minha gestão, só que eu não faço ideia como eu contratar e principalmente como eu confiar nessas pessoas. Pode compartilhar um pouquinho mais esse detalhe que, assim, mais da metade de uma empresa, com mais de 10 anos com você, acho que tem muita coisa para a gente aprender aí. Tem alguma coisa aí que você faz? Mas aí não é não é na área da contratação. Esse conforto é mais, eu acho que na permanência das pessoas, na cultura da empresa. Você está entendendo? Nossa empresa tenta nunca ter uma injustiça, apesar que é uma empresa que não é mais tão pequena, então não dá para controlar tudo, mas se chegar ao meu conhecimento, isso não vai acontecer. Nós temos assim os melhores hábitos que alguém possa ter empresariais perante os seus colaboradores, tá? Isso ajuda muito. E eu tenho muito carinho pelas pessoas que eu vejo que se destacam, e elas sabem disso. E essas pessoas vão passando isso para frente. Eu acho que nessa questão dele, que é uma coisa mais imediata, que é da contratação, e essa aflição é uma aflição de todos nós, né? Se você tivesse uma fartura de mão de obra boa, me dá gente, eu faço mais 6 restaurantes em um ano. Você está entendendo? Capital nunca foi o problema para quem tem um bom negócio, tá? Você se articula, você consegue. A matéria-prima essencial de todos os negócios é o ser humano, tá?
Quando não for isso, que seja a própria pessoa. É o dentista, é o médico, é o psicólogo, então é ele mesmo que é a principal matéria-prima dele. Mas a principal matéria-prima do meu negócio não é o peixe ou a carne que eu compro. Isso é muito fácil de controlar. Isso é fácil. Agora, o ser humano, não. Porque o ser humano, hoje, ele pode estar ótimo e amanhã, por uma questão emocional qualquer, ou uma questão circunstancial de vida, ele esteja passando um problema que ele não está tendo a mesma performance que ele teria, ou nem a mesma atitude que ele teria, ou nem a mesma resposta que ele teria em determinadas situações. Tá? Então, quando você pensa nessa complexidade que é o ser humano e que a atividade empresarial, na verdade, é a gestão de pessoas, quando você fala em recursos humanos, isso, na minha opinião, é uma coisa muito mais ampla do que um departamento ou uma pessoa que fica cuidando disso. E, eu acho que é uma coisa cultural de uma empresa. Você entende? Porque hoje o teu melhor colaborador, não sei o que e tal, amanhã pode ter um problema de qualquer tipo de ordem dessas que eu falei, e ele tem uma mudança de comportamento por questões emocionais ou por questões circunstanciais mesmo, ou de doença, ou qualquer outra coisa. Então, essa gestão é muito complexa. Agora, a admissão, eu acho que é mais difícil ainda. Então, não existe fórmula para isso. Tá? Eu botaria, inclusive, um componente que eu não gosto de ficar botando nas coisas, mas que é um componente que ajuda, que é sorte, porque, às vezes, você tem que dar sorte de achar a pessoa certa para aquela área. Agora, nessa questão gerencial que ele falou, eu prefiro, culturalmente, na nossa empresa, a gente não admite maître, a gente não admite gerente. Essas pessoas são formadas dentro da empresa. Tá? Eventualmente, um caso aqui, outro acolá. Mas, normalmente, quem ocupa hoje as funções de liderança na nossa empresa não foram contratadas para aquelas funções. Elas foram crescendo e chegaram naquelas funções, e você ali, fazendo essa gestão de pessoal, que é a mais difícil e inteligente, que é identificando naquela pessoa quais são as virtudes dela e explorando isso. E, ao mesmo tempo, identificando quais são as dificuldades dela e anulando aquilo e não botando. Não adianta você botar uma pessoa que você sabe que não é boa para uma determinada função para fazer aquela função que vai dar errado, ou que não tem uma habilidade para aquilo, e ela tem uma habilidade enorme para outra coisa. E essa é o grande fascínio desse nosso negócio, que é você identificar os talentos, identificar as virtudes, identificar os defeitos e valorizar uns e tentar anular o outro, de alguma forma. Tá? Perfeito. Essa dúvida dele é quase um mistério. Perfeito. E aí eu vou aproveitar para fazer as perguntas da galera que não pôde comparecer. Depois a galera que está aqui faz... Pode ser assim, Marcelo? A Como gente abre vocês o quiserem. microfone e a galera solta a Como voz. vocês Então, quiserem. mais uma aqui é da Daisy. A Daisy ela não pôde vir, tá? Porque ela está atravessando hoje um problema bom de se resolver. Ela não está dando conta da produção. Ela está lá, ela está fazendo 160 pedidos no delivery, na operação delivery. Ela tem um espaço pequeno, ela botou aqui, tem um espaço pequeno. Ela está fazendo 160 entregas ali por dia e não está dando conta. Então, ela vai precisar contratar, vai precisar expandir. Aí ela foi hoje ver um local. Então, ela falou, não posso, eu queria muito participar, mas hoje eu não vou poder, porque eu tenho que visitar um local, eu estou na produção, não estou dando conta. E ela falou, e ela comentou sobre como que ela poderia dar esse próximo passo. Acho que é uma pergunta um pouco ampla, mas eu queria trazer, porque eu não sei se em alguma das suas operações você passou por uma dificuldade de não estar dando conta da demanda, por exemplo, uma fila de atendimento, enfim, algo que possa Só para inspirar de entender, alguma forma a Daisy. o negócio dela é um restaurante ou um dark kitchen? Ela tem uma frente de loja pequena, mas ela funciona muito mais no delivery. Então é quase um dark kitchen. Não é um dark kitchen porque ela tem uma frente de loja, mas bem Ela pequena. tem uma frente de loja que ela bota lá o nome dela de alguma forma. Isso. Aí Aham. ela falou, inclusive, que o salão, o balcão atrapalha o delivery, porque quem está no balcão quer o pedido mais Atrapalha rápido. muito, atrapalha muito. E isso é uma questão que todos os restaurantes passam, com essa questão do delivery, que se acentuou muito, talvez
muitos não quebraram nesses 4 meses por causa do delivery, né, que ajudou bastante. E naquela altura ninguém estava saindo de casa, todos os restaurantes fechados, então as pessoas estavam pedindo mesmo. E, aliás, surgiram muitos negócios em função disso. Mas é interessante porque eu tenho delivery em todos os meus restaurantes. E, normalmente, o horário de pico do delivery é o horário de pico do restaurante. E se você consegue conciliar isso, aí você tem a super economia de escala, que é uma cozinha que manda tanto para o restaurante quanto para o delivery. E aí, porra, ótimo. Mas quando você tem o problema que essa cozinha não está mais atendendo, é também um problema muito bom, porque essa cozinha não está mais atendendo, porque a demanda é muito maior e você tem que se estruturar para isso. Ela tem que ampliar o negócio dela rápido. Você está entendendo? Entendendo que nós temos que imaginar sempre que delivery é uma coisa que houve um aumento substancial, mas acredito que ele não volte para baixo como ele já foi, mas acredito que é um movimento em declínio, principalmente no ramo de comida, principalmente se for não for uma comida funcional, tá? For uma coisa... Porque as pessoas são agregárias, elas querem voltar a se reunir, elas querem voltar a se encontrar. Então, eu acredito que, pelo menos no meu negócio, eu tenho uma projeção de queda de delivery, tá? Conforme a situação for melhorando. Mas ela pode perfeitamente bem dar uma expandida sem grandes investimentos, você entende? Talvez talvez ela não precise aumentar materiais, maquinários, parte dura, seja mais 1 ou 2 pessoas deem esse alívio que ela precisa. Como o delivery é concentrado, ela poderia também estar pensando em alguma tipo de contratação temporária ou por extras, você está entendendo? Que ela cria um padrão. Enfim, eu acho que... Mas se está havendo demanda e ela não está conseguindo entregar, é aquela história. Se fosse uma fábrica, eu ia comprar outra máquina para fabricar mais. Sim, eu concordo muito com a sua visão. Acho que o delivery é algo que veio para ficar, mas que vai ter um declínio. A gente Com certeza. atravessou, a gente aqui entende um pouquinho disso, que a gente vê os dados, né? A gente vê os dados que a gente tem uma plataforma. Então, a gente já vê isso acontecendo. A gente já viu o pico e a gente vê... E aí você comentou algo que eu queria já puxar o gancho para outra pergunta, que é projeção. Você falou, eu fiz uma projeção aqui já de um declínio do meu delivery. Para a galera que está começando, quando você começou uma operação, você projetava a sua operação, ia no chute, como é que era? Vou abrir um restaurante. Olha, alguns negócios eu fiz estudos e outros foram intuitivos, tá? Porque é engraçado, né? Porque eu acho que eu já abri mais de, sei lá, 10 restaurantes, 12 restaurantes na minha vida. E nenhum era igual ao outro. Eu nunca consegui repetir nada. Então, tem uma coisa aí que eu não tenho uma economia de escala muito grande. Quando eu vejo assim, uma rede que tem 10 lojas, 15 lojas, uma rede que eu admiro muito, que é o Gula Gula. Às vezes uma vez eu estava conversando com o dono do Gula Gula, que é meu amigo há muitos anos, eu falei o seguinte: você é muito mais inteligente que eu. Você tem 10 restaurantes, 15 restaurantes, sei lá quantos, ele tem um monte de Gula Gula. Você tem um cardápio, um uniforme, um treinamento, um posicionamento, e eu tenho lá, sei lá, 6 restaurantes, e são 6 uniformes, 6 cardápios, 6 formas de atender. Enfim, eu sei lá, fui fazendo as coisas assim de uma forma meio randômica. Cada hora eu fazia uma coisa diferente, mas eu, assim, muitos projetos meus eu estudei e projetei, e outros eu fui intuitivamente, tá? Legal, muito bom. Aí, sobre essa parte que você comentou do Gula Gula e a sua operação ser muito diferente uma da outra, né? Tem uma outra pergunta também, eu acho que ele está aqui, acho que foi o Marco, ou foi diferenciado, que perguntou sobre foco. Se tiver aí, foi essa pergunta veio tua, pode abrir o microfone aí, diferenciado. Não sei se veio de você.
que era sobre foco, que assim que a gente mandou lá o link, foi tu que perguntou, diferenciado? Não foi, Rafa? Não lembro, cara. É tanta coisa que a gente fala ali que eu não Boa, lembro, mas pode ser a pergunta. Se não foi eu, a pergunta é excelente, né? boa. Era o seguinte, Marcelo, foi o seguinte, quando a gente mandou lá, ó, o Marcelo vai falar com a gente, rolou aquela euforia, caramba, legal. Eu falei, galera, preparem aí algumas perguntinhas que vocês gostariam de tirar. E a primeira coisa que rolou, quando olharam lá o site, né, falaram assim, caramba, como manter operações com segmentos distintos, né, sem criar uma confusão de posicionamento? Marcas diferentes com planejamentos totalmente distintos, como ficar à frente disso? Aí tu já deu uma introdução, falei, opa, vou pegar esse gap. Cara, cada unidade é engraçado, né? Porque essa dúvida assim, né, da repetição, ela é tão inteligente, né? Porque você faz um produto, você conceitua um produto, como o exemplo que eu dei do Gula Gula, que eu acho uma marca assim carioca, tá? O Gula Gula para mim representa a leveza carioca de gastronomia, enfim, é um lugar que todo mundo se sente bem, né? Assim, eu acho que o Gula Gula deve ter um baixíssimo índice de rejeição, tá? Pelo menos para uma pessoa, uma galera que conheceu desde o início, como eu e tal. Eu imagino também que os jovens gostem muito. E ele vai lá e padroniza. É muito difícil isso também, né? Porque imagina, você comer uma quiche aqui e outra em outro lugar, em outra cidade, que ele tem em outras cidades e tal, deve ser muito difícil isso também. Não é que seja mais fácil, mas é uma coisa que realmente você fecha para aquilo. E cada hora você fica inventando uma coisa diferente, que é o meu caso, mas eu me divirto com isso, tá? É uma coisa que me dá inspiração para eu ficar desenvolvendo processos diferentes e projetos diferentes, entende? E o fator X talvez seja sua paixão por fazer isso também, né? Tu É, gosta desse desafio, já comentou isso pra gente. criar uma coisa nova, enfim. Essa, Mas certamente você seguir com uma cadeia é uma coisa que você, pelo menos, você ganha em escala, né? legal. E aí, minha última questão aqui, que foi abordado muito no grupo, eu acho que vai ser uma questão de todos, tá? Antes da gente abrir para a galera, é sobre cardápio. Assim, nossa, toda vez que a gente fez um conteúdo de cardápio ou um encontro de cardápio, tem gente que fala, nossa, meu cardápio tem que ser menos é mais. Tem restaurante que funciona bem com um item de cardápio, com 6. Tem restaurante que funciona com 10. Tem restaurante com 100. Isso a gente sabe que varia, a gente queria ouvir de você. O que você acha de cardápio? Tem que variar toda semana, todo mês tem que lançar uma coisa nova, tem que revisitar o cardápio. O que você traz de experiência sobre cardápio, já que tem tantas operações distintas? Eu acho que essa é uma excelente pergunta, mais do que uma pergunta, uma colocação, porque tem assim, eu tenho experiências muito distintas. O meu restaurante mais antigo, que tem vai fazer daqui a pouco 30 anos, daqui a 2 anos, 28 anos agora. Ele foi concebido há 29, mas ele foi aberto em 93. Então, mais da metade do cardápio dele está há 28 anos. E as pessoas vão ali para comer aquilo. Tá? Óbvio que você tem que ter novidades, a gente cria, o chefe tem sempre as sugestões do chefe, mas eu acho muito importante os clássicos. Tá? E ainda te falando de quantidade de produtos, eu sou talvez o pior exemplo disso, porque meus cardápios são enormes. Tem muita comida, mas a gente vai botando isso aos poucos. Tá? E depois que você acerta a mão, aquele prato vira um clássico ali, e depois de tanto fazer, repetir, ele se mantém sempre igual naquele restaurante. Eu gosto de cardápios maiores, tá? Me dá muita aflição. Sei lá, uns 10 anos atrás, eu estou sempre em Nova York vendo as novidades e tal, e me dava muita aflição sempre quando eu entrava nesses restaurantes moderninhos de Nova York, tinham 4 entradas, 5 pratos e 3 sobremesas. Eu olhava aquilo e falava, mas muda toda semana. Quer dizer, então, se eu gostar de um prato, eu não posso levar você lá para comer o prato que eu
comi, gostei, eu vou chegar, vai ter outra, tem poucas opções. São conceitos diferentes. O nosso negócio tem pratos desde que abriu, a maioria deles, e tem as novidades também, porque você está buscando a tendência. E aí você dá liberdade para o chefe de ter sugestões de chefe. Tá? Quando elas são muito boas, por exemplo, tem um clássico do Laguiole, que é o arroz de rabada, que eu inventei isso há sei lá quantos anos atrás, há 25 anos atrás. Rabada, que não era um prato comum, menos ainda para um restaurante fine dining. E aí a gente desmontou a rabada, tirou, enfim, fez um arroz de rabada, que era uma coisa, que era uma sugestão. E aí ela foi ficando, eu mesmo adorava aquele prato, então deixa ele aí, porque eu gosto de vez em quando vir aqui comer. E aquele prato acabou... No dia que a gente falou, bom, agora chega, tirou, teve 30 reclamações, voltou a rabada. E ele ficou a vida inteira, até ano passado, quando ele fechou, tendo arroz de rabada, que é um clássico. Nós vamos reviver ele, porque nós vamos reabrir o Laguiole e vai voltar a ter o arroz de rabada. Então, os clássicos eu acho muito importantes. Você entende? Tem uma coisa interessante sobre essa questão do prato. A gente faz também catering, que eu te falei, né? E, sei lá, muitos anos atrás, o nosso gerente comercial chegou e falou o seguinte: olha, é o terceiro ano que essa empresa está fazendo aqui e a gente está mandando de novo a nossa palheta de cordeiro do Laguiole. Porra, a gente tem que mandar alguma coisa diferente, senão eles vão ficar cansados da gente. Aí eu falei o seguinte: liga para lá, para a pessoa que coordena isso da empresa, e fala que você estava querendo substituir a palheta de cordeiro. E não deu outra. Quando ele falou assim, a gente está pensando em trocar a palheta de cordeiro por um outro prato, para não repetir, ela falou, pelo amor de Deus, não faça isso. As pessoas esperam um ano inteiro para ir para a festa de fim de ano comer a palheta de cordeiro do Laguiole. Não tire... Então, são pontos de vista. Você entende? Eu frequento o Bar Lagoa desde que eu tenho uns 15, 16 anos. E o Bar Lagoa continua com o mesmo cardápio, continua cheio, continua fazendo bem a mesma comida. Minhas filhas, desde que nasceram, foram no Bar Lagoa e comeram sempre a mesma coisa, porque a gente vai lá comer aquilo. Então, você começa a ir no restaurante para comer aquilo que são os pratos que você mais gosta. Entende? O Antiquários ficou aberto, eu comecei a frequentar Antiquários em 81. Ele ficou aberto até 2 anos atrás. Eu acho que eu comi, e eu ia toda semana no Antiquário, eu acho que eu comi 5 pratos diferentes no Antiquários em quase 40 anos. Imagina isso. 5 pratos. Porque eu comia sempre a mesma coisa. Eu ia lá comer aquilo. Eu passei anos indo lá comer o leitão. Depois passei anos indo lá comer um tipo de bacalhau, que era o nunca chega. Depois eu passei anos comendo cabrito. Porque eu ia para lá para comer o cabrito. Sim. Aquele cabrito que só ele fazia. Enfim, então, essa questão de cardápio, eu sou mais conservador, eu tenho cardápios mais longos, mais extensos, pratos que ficam mais tempo e, ao mesmo tempo, tem sempre as sugestões. A gente acabou de abrir um restaurante asiático, com uma pegada assim, metade Japão, ou 60% Japão, e eu botei os pratos que faziam e fazem muito sucesso no Xi'an lá também, e os outros pratos que não tem no Xi'an também. Enfim, no japonês você tem que estar inventando, porque quantos restaurantes japoneses tem no Rio de Janeiro? Sabe, você tropeça aqui, olha para o lado, abriu um. Enfim, e no final das contas, o grosso da comida japonesa ela é muito parecida. Então você muda a forma de apresentação, você muda um ingrediente aqui, outro acolá, você bota um enfeite aqui, outro acolá, para você ter, obviamente, sempre valorizando o sabor da comida, a qualidade do produto, porque isso nem entra em discussão, porque isso não se discute. Tá? Qualquer pessoa que for entrar no ramo de gastronomia, a menos que seja uma coisa muito popular ou muito... o ingrediente é fundamental. Tá? Não faça economia nisso. Se for preciso, repasse o custo e explique o que você está fazendo. Você está entendendo? O nosso bolinho de bacalhau do Giuseppe Grill do Leblon é o melhor bolinho de bacalhau que eu já comi na minha vida, por um motivo muito simples. Ele começou a fazer tanto sucesso que ele era um aproveitamento do bacalhau.
Só que ele começou a fazer tanto sucesso que a gente vendia mais o bolinho do que o bacalhau. E aí a gente começou a ter que desmontar aquele lombo de gado de morrua para fazer o bolinho de bacalhau. E ficava um estouro. E as pessoas falam, melhor bolinho que eu já comi na minha vida. Porque a maior parte das pessoas, quando vão fazer um bolinho de bacalhau, compram um bacalhau de segunda ou terceira, é para o bolinho, e ainda mistura aquilo com batata, não sei o quê. Então, por que o bolinho de bacalhau do Giuseppe Grill é o melhor que eu já comi na minha vida? Porque ele é feito com o melhor ingrediente, que ninguém faz bolinho com aquilo. Ninguém pega e desmonta um lombo de bacalhau para fazer bolinho de bacalhau. Mas se você fizer isso, você vai fazer o melhor bolinho. Aí eu cheguei também num preço meu de custo do bolinho, que eu falava, puxa vida, mas está muito caro isso para vender como bolinho. Eu falei, não importa. O meu bolinho de bacalhau vai ser mais caro que os outros, mas é o nosso bolinho de bacalhau que é diferente dos outros. Ah, você quer um bolinho de bacalhau mais baratinho? Tem por aí para caramba. Mas esse aqui é diferente. Você vai pagar um pouco mais e vai ter um produto diferente. Tá? Estou dando só um pequeno exemplo. E como você conta isso, Marcelo? Que o seu bolinho você não usa, você usa ali o melhor ingrediente. Como você conta isso no seu cardápio? Para as pessoas entenderem isso. Está lá escrito bolinho de bacalhau, um precinho bastante salgado. Não querendo fazer nenhuma rima com bacalhau, não. Mas o cara prova o bolinho. Depois que o cara come, ele está comendo um troço totalmente diferente. Entendi. Puxa, mas que bolinho espetacular, não sei o quê. Sempre, o segredo está no frescor do produto que você usa, no insumo que você usa. Você entende? É porque 90% dos casos de bolinho de bacalhau, o cara não compra um gado de morrua para fazer bolinho de bacalhau, cara. Ou se faz com um aproveitamento. Mas se esse bolinho é um sucesso, aproveitamento do quê? Você vai ter que comprar aquilo para fazer o bolinho. Sensacional. Foi o que acabou acontecendo. O Giuseppe Grill é um steakhouse. Eu tinha bacalhau porque eu acho bacana ter um lombo de bacalhau bonito, feito tipo um lagareira, um troço bem bacana e tal. Naquela coisa dos cardápios grandes que nós temos. E a gente aproveitava as aparas para fazer o bolinho, que ficava maravilhoso, porque era apara de gado de morrua. Só que aí começou a sair mais bolinho, a gente teve que começar a desmontar as porções para fazer bolinho. E aí, quando isso aconteceu, eu tive que precificar quanto é que esse lombo de bacalhau que me custa X, quantas porções de bolinho, e aí eu tive que aumentar o meu preço do bolinho, porque eu não estava mais usando a para fazer ele. Mas eu precifiquei e ele continua sendo um sucesso. E as pessoas vão descobrindo e vão comendo. Você entende? Mas quando pergunta, está lá escrito de gado de morrua, que é o melhor bacalhau que tem, né? Se você me permite, eu queria pegar duas lições aí para a galera. Assim, a primeira, olha só como foi importante ele perceber o processo de precificação. Ele olhou ali que o custo dele aumentou. Acho que a gente teve isso recentemente no grupo, alguém que aumentou o custo porque trocou o catupiry, né, o requeijão lá, por catupiry original. E aumentou o custo, falou, cara, eu repasso ou não para o cliente? Já tem aí uma liçãozinha importante. E a segunda é sobre cardápios grandes. A gente estudou isso juntos, o grupo, que aí tinha o paradoxo da escolha. Tem gente que não gosta de escolher entre 100 produtos. O Marcelo falou várias vezes ali. Sugestão do chefe. Marcelo, pode enfatizar isso? Como assim? Uma pessoa que não gosta de escolher, como que o teu restaurante atende essa pessoa? Uhum. Olha só, em restaurante acontece muito isso pela primeira vez que a pessoa vai no restaurante. E eu recomendo muito que façam isso. Às vezes que eu não fiz, eu já me dei mal em restaurante porque eu estava pedindo assim o que me chamou a atenção. Tá? Eu gosto de comer coisas estranhas, então eu cheguei num restaurante e pedi, tem dobradinha aqui, então vou querer dobradinha. E estava ruim. Eu acho que a primeira pergunta quando você entra num restaurante que você não conhece, normalmente quando você está viajando ou coisa assim, ou que você hoje... Porque hoje você tem muita informação também, né? Então você pode verificar isso. Mas a primeira pergunta que você faz, qual é o prato que você mais vende aqui? Normalmente esse prato está fresco, é gostoso, é o melhor. Porque se ele não for, você realmente entrou num restaurante que não deu certo. Porque quais são os pratos que você mais vende? E o cara vai dizer, o carro-chefe daqui é esse, esse, esse. Escolhe entre esses que você sempre vai estar escolhendo bem.
Tá? Então, isso é uma dica. Quando o cliente vê o cardápio, aqui que você me sugere, eu sugiro os carros-chefes, porque os carros-chefes são assim fáceis de vender. Agora, o cliente que gosta de procurar, deixa ele procurar, ele vai se divertir, ele vai sair com vontade de voltar para comer o que ele não comeu. Puxa, esse cardápio é tão grande, e tem isso, tem isso, tem aquilo, mas ele só vai comer uma vez, né? Só vai comer um prato. Então, esse prato que ele vai comer, pode ser que dê vontade nele de voltar para comer o que ele não comeu. Você entende? E aí um cardápio mais extenso oferece isso. Mas veja bem, isso é uma questão de posicionamento. Deve ser o maior barato o cara que é dono do pastel de Belém lá em Portugal. Tem uma fila de carro na porta esperando, o cara só faz uma coisa. Você está entendendo? Isso deve ser um espetáculo. Imagina você monoproduto e vender adoidado. Isso deve ser uma delícia na vida. Mas esses cardápios maiores, que é o nosso caso, e muitos restaurantes ainda têm isso, eu sempre sugiro à pessoa que pergunte qual é o carro-chefe, e quando ela está na dúvida, o nosso atendente recomenda o que a gente já sabe que é o que vende mais, que todo mundo gosta, e não inventa moda. Bacana. Marcelo, eu vou então aproveitar aí essa reta aí, a gente está chegando a 1 hora de bate-papo, para abrir para a galera que quiser perguntar. Claro. Abrir o microfone, tá? Tem pergunta, Rafa. Fala, Matão. Beleza? Bom, primeiro prazer, meu nome é Luiz, eu sou aqui da cidade de Matão, a gente trabalha aqui com hot dog. E uma dúvida agora, devido a essa instabilidade que a gente vê no mercado, os insumos têm subido demais de valores, e como fazer esse repasse para o cliente? Simplesmente altera? Existe algum macete? Vamos falar um pouco sobre isso, Luiz. Muito boa pergunta. E a questão nem pergunta, né? Muito boa colocação, né? Eu estou bastante preocupado com isso que está acontecendo. Eu entendo que o bom empresário é aquele que consegue vender o produto dele pelo máximo que ele consegue vender. Vou te dar um exemplo. Eu faço preço também, quer dizer, estou te dando uma resposta já respondendo uma outra pergunta. Como é que você faz o preço? Qual é o teu markup? Como é que você faz o teu preço? Eu faço preço de um jeito muito diferente de muita gente. Eu faço preço pelo máximo que eu posso vender aquele produto, dentro ainda de uma aparência bastante digna, tá? Vamos dizer, de uma forma despretensiosa, tá? Porque quando o cara pega e bota uma coisa banal, vamos dizer, eu vou pegar um filé e vou botar um filé para ser vendido a R$150, eu posso botar. Mas o que esse filé tem para ele valer R$150? Ele tem que ter alguma coisa de diferente. Mas, enfim, eu montando assim, a minha estrutura de preço, eu penso assim, por quanto eu posso vender isso? Vou dar um exemplo de uma coisa que já me aconteceu. Eu estava trabalhando com costeleta de cordeiro, aquele French rack, e ele foi aumentando. Lá pelas tantas, eu não podia mais aumentar, porque aí eu poderia passar para aquele cara que fica com cara de careiro ou que explora. Eu falei, eu não consigo vender esse prato por mais do que ele já está. E subiu tanto que a minha margem tinha diminuído tanto que para mim não valia mais a pena vender aquele prato. Eu tirei o prato. Eu prefiro tirar um prato do que vender ele por um preço absurdo, que não faz sentido, por nada, porque ele não tem diferencial nenhum, é um French rack muito bom, uruguaio, isso, aquilo outro, mas ele tem um limite de preço que você pode cobrar por aquilo. E se a tua margem fica muito comprometida, não vale a pena. Ao mesmo tempo, vou dar um exemplo, se você tem um produto que custa R$2
e você pode vender ele por 25, que venda ele por 25. Tá? Não é porque ele custa 2 que você vai vender por 4 ou por 6, ou pelo múltiplo que você imagina. Você vende pelo que você pode apreciar aquele produto. Você tem um conjunto de coisas que fazem a diferença do seu produto para outros. O ambiente, o serviço, o aparelhamento daquilo, os talheres, louça, copos de cristal, enfim, tem todo uma coisa que monta esse conjunto que faz o teu preço. Mas se você consegue comprar uma coisa por R$1 e vender por 20, melhor para você. Mas você pode vender aquilo por 20, essa é a conta que você tem que fazer. Você tem que saber quanto você pode vender aquilo. Agora, nessa questão tua, que é uma coisa muito básica, que é o hot dog, que tem o teu hot dog, você pode apreciar ele por outros motivos. Você bota uma coisa em cima, uma forma de apresentação diferente e tal, mas ele continua sendo um hot dog. E com o custo do insumo subindo, é você ficar vendo como vai indo a tua concorrência, e uma hora você vai acabar sumindo. Tá? Você só tem que tomar cuidado para você não se disposicionar. Você ficar mais caro que o teu concorrente que vende a mesma coisa que você, não é uma coisa bem recomendada, não. Tá? A menos que você tenha um diferencial muito grande, você aí pode vender, sim, mais caro que o outro. Mas essa questão de insumo é absolutamente aflitiva nesse momento que a gente está vivendo, porque as pessoas não estão percebendo isso, mas é um aumento de custo em tudo. Tá? Desde o insumo básico até energia, a tudo. É uma quantidade de aumentos, e aí você, se não marcar, daqui a pouco a gente está trabalhando por trabalhar. Você entende? Então, perfeito. Legal, Luiz. Valeu. Mais alguém, gente? Um monte de gente no grupo lá falando. Olha o Tio Lê. Vai lá, Tio Lê, solta a voz. Beleza, vamos lá. Marcelo, brigadão, Deus abençoe. Muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo e estar aqui com a gente, passando um pouquinho do seu conhecimento. A minha pergunta é um gancho na pergunta do meu amigo aqui de Matão, meu vizinho. Eu tenho uma hamburgueria e comecei no Paraisópolis, em São Paulo, a maior comunidade da cidade de São Paulo. E de lá para cá eu melhorei muito o meu produto. Então, saí da chapa, melhorei meu blend, que era um blend composto entre carne suína e carne bovina. Hoje eu trabalho com fraldinha em ponta de peito, minha carne assada na brasa, no carvão, Boa. né? Mudei a minha embalagem, vinha naquela embalagenzinha de isopor, simples, na sacolinha de plástico. Hoje eu já tenho saco craft, embaladinho no papel manteiga. As batatas vêm naquela pegadinha do McDonald's. Enfim, a maionese já não vai mais no saquinho de chup-chup, já vai no copinho daquele de café, com tampinha bonitinho, aquela mensagem para o cliente, né? Enfim, então passei de 85 centavos meu custo de embalagem para R$1,89 a embalagem. Meu blend, que me custava R$17 o quilo, hoje está me custando R$39 o quilo do blend. E eu tenho muita dificuldade, a galera que compra comigo vem, pô, Favela, subiu demais, cara, ontem eu paguei 17, hoje está 24. Então, você comentou que as pessoas não estão notando. Na verdade, eu creio que eles estão notando o preço, porque eles vão ao mercado comprar o arroz e o feijão. Então, o arroz e o feijão passou de 14 para 20 e tantos reais. O gás passou de R$60 para 100. Isso foi uma loucura. Eu paguei essa semana, um absurdo. Cheguei da pula, como R$105. Eu me adaptei, saí da chapa. Hoje eu não trabalho mais com chapa, meu hambúrguer é feito no fogão e na churrasqueira. Foi um modo que eu vi para economizar o gás e não elevar tanto o meu preço do meu produto. Mas a minha grande massa consumidora é o pobre favelado, que foi onde eu vi uma pretensão de venda assim, vi que o pobre consome muito, então busquei um produto para eles. Porém, o meu produto, a qualidade dele subiu, e eu estou tendo dificuldade em explicar e abordar o cliente enquanto a... Cara, meu produto melhorou, meu produto está assim, meu produto está assado, chega mais quentinho. Então, essa é a minha dificuldade hoje aqui no Favela Gourmet. Mas eu acho que a sua resposta vai estar
na comunidade, as pessoas também estão querendo evoluir em todos os sentidos. Você vê no estudo, você vê no comportamento, você vê, enfim, e você, ao fazer isso, você está melhorando, você está levando um produto melhor, você está contribuindo para a sua comunidade, cara. Eu acho que, pô, olha só, olha, você começou a falar, eu já falei, pô, se você estivesse perto de mim, eu já ia pedir um hambúrguer. Ó, ele é feito na brasa, ele é feito com 2 carnes maravilhosas. Eu adoro hambúrguer de fraldinha. Tudo que você falou, quer dizer, você está numa situação ecológica agora, você não está usando isopor, você está usando papel craft, você está usando uma embalagem, essa forma... Você sabe que uma das coisas que toda vez que eu peço um hambúrguer, eu reparo, é a questão da batatinha chegar crocante. E essa forma que você falou do McDonald's, ela chega crocante, que ela vai abertinha. Então, não é, porque às vezes o cara fecha e aí fica mole a batata. Eu acho que o teu caminho está certo e talvez você tenha, no primeiro momento, uma perda na sua venda, porque você saiu um pouco de uma faixa de cliente que fala, pô, eu não tenho, não é que eu não quero, eu não posso. Eu não quero e eu não posso. Mas pode ser que ele não possa comer o teu hambúrguer com tanta frequência. Ele talvez vá comer com menos frequência, mas ele descobrindo que ele é um produto diferenciado, sempre que ele puder, ele vai pedir. E talvez você comece agora a vender o teu hambúrguer para umas pessoas que não compravam o seu hambúrguer porque não gostavam da forma que ele era feito. Ou podiam comparar. Hoje, você tem um produto totalmente diferente do que se compra no fast food. Tá? O teu hambúrguer é um hambúrguer gourmet, ele é feito na brasa, ele é feito com uma carne maravilhosa. Eu suponho que você também tenha feito uma pesquisa de pão para chegar num pão bem bacana. E... Trabalho com brioche, um pão bem bom. Então, com pão brioche. Então, eu acho que você tem um produto diferenciado. Quando você tem um produto diferenciado, você, na verdade, você diferenciou o seu produto. Talvez você perca algum cliente que você tivesse, mas possivelmente você vai, a partir daí, também conquistar clientes que você não tinha, porque falava, pô, eu não quero comer esse hambúrguer aí, eu quero comer um hambúrguer melhor. As pessoas estão nesse... Eu acho que quando você atinge uma qualidade, essa qualidade normalmente é percebida e valorizada. Tá? Porque, tecnicamente, ninguém precisa comprar o teu hambúrguer. Tá? O cara vai no supermercado, compra uma carne já moída, compra um pão, como não sei o quê, e com preço de 2 hambúrgueres, ele faz 6 em casa. Só que não é a mesma coisa. Tá? Você desenvolveu um produto diferente, com um blend diferente. Eu acho que você está no caminho certo. Acho que toda mudança gera... acertos, tá? Você vai acabar perdendo alguns clientes, outros clientes você vai perder talvez a frequência com que ele comprava, mas ele vai provar o novo e vai gostar e vai querer, olha, eu não posso mais comprar 3 vezes por semana, mas eu posso comprar 2 ou 1 vez por semana esse hambúrguer. Eu gosto, o movimento que você fez eu acho positivo, mesmo no momento onde as coisas estão andando meio de lado ou com algumas incertezas. Eu acho positivo porque eu acho que você melhorou o teu produto e você está fazendo diferente. A primeira coisa que você tem... O meu hambúrguer é feito na brasa. Quantos hambúrgueres são feitos na brasa? Poucos. Isso eu te garanto. Tá? Então, já é uma coisa diferente. Ele vai ficar... certamente, ele sendo feito na brasa e pingando, ele vai ficar muito menos... gorduroso do que o que é feito na chapa, que fica ali cozinhando na própria gordura. Enfim, eu acho que você está num caminho muito interessante. Legal. Muito obrigado pela resposta e Deus abençoe. Boa semana. Deus quiser. Isso aí. O tio Lê, Marcelo, ele é um cara que está com a gente há muito tempo. É um presente aí que a pandemia nos deu, que a gente se conectou muito mais, né, tio Lê? E como um grupo, ele é um cara que lá atrás no grupo, ele não falava em precificação, não falava em nada. Acho que quanto mais ele vendia, mais prejuízo ele acumulava, porque ele não olhava a precificação. Aí começou agora, no grupo 2,
o cara já é o mentor lá do grupo, que ele fala de precificação. Ô, tá precificando errado aí, ó. Ó, faz upsell aí que você vai vender mais. O cara faz over delivery. Então a gente está acompanhando a evolução do Favela Gourmet em Araraquara. Para o grupo, isso é um presente. Ele está na cabeça com o novo preço da embalagem. Mas esse movimento da embalagem é tão importante, porque ele está se atualizando. Então, você sabe o que acontece? Daqui a um tempo, quantos jovens vão aceitar receber um hambúrguer dentro de uma embalagem de isopor? Não vão aceitar, vão falar, eu não quero esse hambúrguer não é para mim. É com um blend que não é... Então, ele aprimorou o negócio dele, ele apreciou o negócio dele. Isso é tão importante, essa evolução. É óbvio que nessa mudança, foi o que eu disse, há ganhos e perdas, mas certamente ele trabalhando isso, ele vai mostrar a todo mundo que ele está fazendo um produto muito melhor do que ele fazia, entregando de uma forma muito melhor do que ele entregava. Você entende? Então, sensacional. O Tio Lê é um presente para o grupo e é ótimo acompanhar a evolução dele. Foi um prazer te conhecer. É todo nosso. Favela Gourmet Araraquara. Eu sempre falo que eu vou em Araraquara para comer o hambúrguer desse cara. Não, ele porque quando começou deve a falar, ser sensacional. Tio Lê, faz o seguinte, ainda, pô. Descreva aí o seu hambúrguer como você colocou na descrição no seu cardápio lá. Faz aí a descrição para gente. São palavras que a gente vem escutando, né? Mas era aquele tradicional: pão, carne, mussarela, bacon. Aí, com o aprendizado do Ais lá, a gente já começou a usar o verdadeiro sentido do que era aquilo, né? Suculenta carne artesanal assada na brasa, bacon crocante. Eu gosto muito de secar o bacon depois de frito, secar, gastar bastante papel toalha. Eu também, eu faço isso pessoalmente. Eu acho bonito, sabe? Ele bem sequinho, não aquele aspecto brilhoso, que, né, para mim não me agrada à minha vista, então automaticamente não vai agradar de muitos. Tem as pessoas que gostam dele mais cheio de gordura, pingando, não me agrada, então eu vendo o que eu gosto de comer. Então vai lá, suculenta carne artesanal de 180 gramas, assado na brasa, bacon crocante, deliciosa maionese da casa, cebola roxa caramelizada, tudo isso no pão de brioche. Então, assim, alguma das descrições dos meus lanches, né? Cara, eu acho, olha só, que você está certíssimo. E quando se trata de comida, eu acho que, foi o que eu disse, a menos que o cara queira trabalhar um negócio de massa, aí tanto faz. Mas aí você vai ter a concorrência dos grandes players. Você vai estar concorrendo, para comer merda, você já tem um monte aí, você está entendendo? Fazendo esse serviço que você tem que se diferenciar. O que você tem que entender é que um hambúrguer feito da forma que você está fazendo, ele é uma comida muito saudável, diferentemente de um hambúrguer de fast food. Você está entendendo? Então, esse hambúrguer que você acabou de descrever, ele é um alimento quase que completo. Ele tem proteína, ele tem carboidrato, ele tem a cebola, o legume, o queijo, enfim, e tudo de boa qualidade. Essa combinação é uma refeição boa. É uma refeição boa para você dar para o seu filho. Todo mundo fala, o americano dá hambúrguer para... Mas o hambúrguer que ele dá não é o do McDonald's só, não. É o hambúrguer que ele faz em casa. É esse hambúrguer que você faz aí. É um hambúrguer feito com coisas de boa qualidade. Isso, na minha opinião, é um alimento de primeira categoria. De primeira categoria. Me faz feliz escutar isso. Me faz E aí, feliz. gente? Mais alguém? O diferenciado está na produção lá. Ele mostrou pra gente o lanche dele. É um cara incrível também. Soma muito no grupo lá. Valeu, diferenciado. O cara já diferenciou o lanche dele no nome, né? O lanche dele é diferenciado o nome. Eu presto atenção aí, Rafael. Quantas vezes cada um de vocês fala diferenciado? É verdade. Eu falei umas 5, 6 vezes já. Muito bom. Próximo, gente. Próximo. Mais uma pergunta aí. Mais duas para a gente fechar. Tá bom, Marcelo? Umas duas. É bom, porque aí eu vou jantar, né? Pô, depois dessa conversa do hambúrguer, eu já estou com vontade de comer um hambúrguer. Marcelo, eu vou, Rafa, rapidinho aqui. O meu slogan é: atenção, o consumo desses produtos causa dependência. Isso é ótimo. Eu sou adicto dessas coisas, viu? Legal. Mais alguém, gente? Tem uma galera aqui que participa sempre com a gente, Tassiana. O Maurílio está aí.
Maurílio lá de Vitória de Santo Antão, ele tem uma pizzaria, Champs Pizza, e está em expansão agora. Fez reforma da cozinha, a gente acompanhou também toda a reforma da cozinha dele, ficou maravilhosa. Quem que quer abrir o som aí para fazer perguntinhas? Duas finais. Anne está aí também, a Anne é do Rio de Janeiro. Trabalha aí com a linha fitness. Isso é bom. Isso está indo em frente. Está em evidência. Tem uma galera. O Rô também está aí, também, do lado É fitness. bacana também, eu acho bem bacana. Rafa, Oi, Oi, Rô. pergunta para ele. Marcelo, boa noite. Tudo Tô aqui, bem? Eu sou a tô aqui. Ronande. Tudo bem, Ronande? Eu sou a Ronande. Dona de uma marmitaria na linha de cozinha funcional. Uhum. E tem 1 ano e 2 meses. Eu queria saber qual o conselho que você daria para permanecer com a marmitaria no mercado. A minha marmita ela é diferenciada de todo mundo. Né? Uhum. Eu falo que é a melhor marmita do mercado. Bem, que ela vai congelada, mas é a marmita totalmente funcional e natural. Não tem, o molho de tomate é feito por mim, é um molho de tomate artesanal. Não trabalho com creme de leite, eu uso biomassa de banana verde. E trabalho com 2 pesos, né? Eu queria saber qual o conselho que você daria para permanecer com a marmitaria assim, nessa linha no mercado. Eu acho que eu não conheço bem o teu produto, tá? Mas você usou uma palavra do colega ao lado aqui que eu estou vendo, que é o diferenciado. Você, quando trabalha com coisas comuns, como o que eu disse, do meu bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau é a coisa mais comum. Todo botequim tem um bolinho de bacalhau. Por que o meu é melhor? Por que ele é diferenciado? Porque eu faço ele com ingredientes diferentes. Foi o que você disse. Você não, no seu produto, você não tem o creme de leite, que sempre é uma meio carregação, né? Tá ficando esquisito, joga um creme de leite que ajeita, né? Mas vira aquela comida pesada. Enfim, você faz o teu molho de tomate. Você tem... eu acho que o teu grande diferencial é isso, é o artesanal. É você ficar batendo em cima que você é artesanal, continuar sendo artesanal, porque não adianta você falar que é uma coisa e fazer outra. E eu não conheço bem o tipo de operação que é da marmitaria, mas eu acho que o teu diferencial é ser o artesanal. Tá bom, Marcelo. Muito obrigada, viu? Nada. Imagina. Rô está com a gente também há muito tempo lá no grupo, né, Rô? Está aprendendo bastante, está somando muito com o grupo. Obrigado. Esses aprimoramentos são importantes. Acho que esses bate-papos, gente, inspiram muito, Marcelo. Com certeza o que você falou aí hoje, muitos aqui que estão quietinhos, a galera fica quietinha, a galera da gravação vai levar para si, vai refletir. E eu acho que essas inspirações, para a galera que está começando, ali no chat, um monte falando que tem 1 ano e 6 meses, são negócios que nasceram no meio da pandemia, muitos deles, né? Muitos negócios nasceram, Então, trazer essa inspiração de uma pessoa que mostrou paixão, cara, paixão foi uma palavra que deu início, abertura a esse bate-papo. Mostrou paixão pelo negócio. Eu acho que paixão é o cerne para a gente ter negócios sustentáveis, negócios que vão para frente, porque para a gente, principalmente a galera que está começando, todo mundo pensa em desistir em algum momento. É o perfil do empreendedor quando está começando, tu fica, cara, o que não te deixa desistir é a sua paixão. Que aí você vai e quer fazer dar certo. Então, essa história que o Marcelo trouxe para a gente, todos esses conceitos, gente, para mim, é você usar isso como reflexão e colocar no cerne do seu negócio a paixão. Atrelado a isso, tudo isso que a gente tem comentado. Mais alguém diferenciado? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Opa, boa noite a todos. Me chamo Bruno França, sou aqui de Balneário Camboriú. E a minha pergunta é o seguinte: a gente hoje está sofrendo bastante na cidade com o preço de embalagem. Eu tenho um delivery já há 3 anos. Tinha restaurante, porém, por causa da pandemia, acabou palpitando pelo delivery, né? Saindo do restaurante, acabei palpitando pelo delivery. A nossa recaída, que caiu muito de uns meses para cá aqui na nossa cidade, foi questão de
de embalagem. A embalagem ela subiu bastante, tipo, de um custo de R$ 1,50 ela foi para R$ 3, R$ 4. Então, tipo assim, o que a gente sofre hoje no delivery aqui é pela questão da embalagem do produto. O produto é bacana, mas a embalagem ela está sendo um custo muito caro. Aí a gente acabou, hoje no meu delivery, a gente acabou tirando e optando por uma embalagem mais simples por causa do custo. A minha dúvida, a minha pergunta seria, tipo assim, o que eu faria para mim, tipo assim, voltar de novo ter uma embalagem mais bacana do que aquela que a gente teria. Aí isso era a minha dúvida, né, para o Marcelo ali. Qual o produto que você embala? A gente trabalha tanto com lanche, com açaí, porções, então a gente tem uma clientela bacana. Porém, tipo assim, o custo da embalagem aqui para a gente começou a se tornar bastante caro, entendeu? É tanto que, tipo assim, na temporada aqui, o açaí, por exemplo, se não tiver uma embalagem meio que bacana, o calor vem e derrete tudo. Como é que eu vou entregar um produto sem qualidade para o cliente, entendeu? Então, tipo assim, a nossa dúvida é essa: como que eu vou poder melhorar o meu delivery com esses aumentos desses produtos, né? Entendi. Isso aí vai ser uma questão de pesquisa mesmo. Hoje você tem o Brasil inteiro podendo te entregar, você tem uma facilidade de achar isso. Você descobrir qual é a tua melhor embalagem. A primeira coisa que eu acho que você tem que ter é a melhor embalagem. Você viu o que o Lê estava falando, quando ele mudou a embalagem, isso muda o produto, isso está apreciando aquele conteúdo, você está entendendo? Então, eu não sei exatamente, a embalagem que você usa é mais um copo, não é isso? Isso é mais na verdade, ele é tipo assim, o do açaí, hoje a gente acabou trocando, a gente trabalhava com aquele isoporzinho, porém, tipo assim, o isopor ele custava em torno de 50 unidades, ele custava em torno de R$ 29. Hoje, o isopor, que é a melhor embalagem, tipo assim, de R$ 30, ele está custando 70, 50 unidades, então, tipo assim, sai totalmente do controle daquilo que a gente tinha, independendo, tipo assim, a gente pesquisou, mas assim, teve um aumento muito grande. Aí, tipo assim, Não como a tem uma gente atende... alternativa de embalagem que não seja essa? Então, hoje a gente trabalha com esse que é tipo uma tigelinha, né? Tipo, só que ele é o plástico, ele não é mais só que assim, o plástico, o que acontece? A gente tem muito problema no plástico, por quê? Porque o plástico ele não consegue conservar aquela consistência, né? Tipo assim, a temperatura. Então, tipo assim, a gente já mandou até fazer umas bags personalizadas e tudo, bem bacana, para não derreter, só que tipo assim, a embalagem ela está se tornando muito cara, e onde o produto acaba se tornando caro, porque a gente trabalha tudo com coisa de primeira linha. Só que em questão de embalagem é onde a gente está errando bastante, entendeu? Porque a gente aqui na cidade é muito conhecido da parte do açaí por não virar o açaí, porque hoje tu vai pedir um açaí em alguns, dependendo do estabelecimento, chega o açaí virado, o entregador virou açaí. A gente é muito conhecido por isso. Aí onde a gente hoje está errando mais assim é nessa parte de embalagem. A gente está pesquisando, mas assim está fora do padrão, né? Já entendi. Aí você tem que tomar, de repente, é aquela coisa. Você vai, para manter, você é conhecido por não virar, o que vale dizer, num termo geral, você é conhecido por uma boa entrega. E essa boa entrega é em razão de você ter uma determinada embalagem. Você não pode mudar a embalagem. Sim. Você vai ter que repassar o custo dessa embalagem e ver o que vai acontecer com isso. Porque se você puder espremer um pouquinho a tua margem, você espreme, repasse em 2 vezes esse custo ou em 3 vezes esse custo. Mas se você ficou conhecido por uma boa entrega, você não pode deixar uma embalagem queimar o teu nome. É melhor você cobrar mais caro. Você entende? Você viu o que ele falou, depois que ele fez essas mudanças, ele não podia mais vender hambúrguer por aquele preço. Eu concordo, ele aumentou o preço, mas ele aumentou a qualidade em tudo, da embalagem, do produto, enfim. Pode ser que ele perca algum cliente por causa do preço? Pode ser. Pode ser que ele ganhe muitos outros por causa da qualidade. Tá? Porque a pessoa, depois que conhece um produto de qualidade, ela não quer mais voltar para o que não tem qualidade. E se você tem... Eu me preocuparia muito com essa mudança de embalagem sua, porque isso pode te botar... Se você ficou conhecido
por uma boa entrega de um produto que não vira, eu não entendi bem o que é, mas eu suponho que seja entornar ou enfim. Açaí, no caso, não vira em volta, no caso, na embalagem. Enfim, mas eu entendi que você é conhecido por uma boa entrega. E se essa sua boa entrega é em razão de um determinado tipo de embalagem, não mude isso, porque você vai ficar desconhecido se você perder essa fama que você tem, que é tão difícil de conquistar. Olha, eu entrego bem pra caramba. Mas o dele custa R$1 a mais, R$2 a mais. Mas chega aqui que é um espetáculo, o outro chega virado. Enfim, eu acho que não é um bom caminho. É o cara que para de usar um determinado produto, insumo que era clássico do produto dele, e muda isso por questão de custo. Então, ele está mudando o produto dele. E se ele fazer sucesso, pode ser que ele deixe de fazer. Eu acho muito perigoso isso. Pô, muito obrigado aí pela resposta aí. Gostei bastante. França, você pode ir lá no grupo colocar os preços da sua embalagem e a foto. O bom da gente estar em grupo é que tem muita gente que tem o seu problema, né? Então, vai ter gente que até compra mais barato a sua própria embalagem, então vai te ajudar nessa pesquisa. Não, eu acho que uma pesquisa é pesquisa Brasil, você entende? Sim. Aí você faz uma compra maior, faz um estoque Boa. Então, vai rolar dicas lá para você. Você pode ter certeza que a galera vai te abraçar e até tu resolver esse problema de embalagem. É assim que a gente tem feito. É um movimento que a gente está criando, de empreendedores ajudando outros a gente fugir da estatística do Sebrae de falência dos pequenos negócios, tá bom? É isso aí. Inclusive trazendo pessoas como o Marcelo para trocar esse conhecimento que tanto agrega no negócio de vocês. Marcelo, eu queria, antes de fazer uma última questão para a gente finalizar, você poder jantar, a gente te liberar, eu queria chamar a galera para a gente tirar uma foto que a gente sempre faz, que é a aglomeração digital, que é a hora que todo mundo que puder libera a câmera, a gente tira uma foto, aqui um print, né, na nossa aglomeração digital, para a gente postar lá na nossa página, para a gente convidar mais empreendedores nesse movimento fantástico que a gente está criando, que empreendedores ajudam empreendedores. Caramba, quanta gente hoje não vai caber na tela, hein? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Tem que atender. Tá vendo? Show. Vamos lá. Vamos para a nossa foto, então. Vamos lá. 3, 2, 1. Show. Galera, muito obrigado. Salvei a foto aqui, que eu já teve uma vez que eu não salvei, lembra? Então, salvei a foto. Marcelo, eu agradeço muito a sua participação. Imagina. E eu queria que tu finalizasse aí o nosso bate-papo, deixando alguma mensagem para essa galera que está começando. Eu queria agradecer, foi um prazer enorme participar desse papo aí. Queria dizer que eu estou sempre às ordens, se precisar. Eu tenho muito prazer em transmitir alguma coisa positiva para as pessoas. Veja bem, ninguém sabe de tudo, nem ninguém é maioral em tudo, isso não existe, mas uma coisa eu tenho certeza que eu sou muito positivo e acredito muito no que eu faço e acho que eu consigo transmitir para todo jovem que chega perto de mim. Hoje eu tenho uma missão, por exemplo, todos os amigos das minhas filhas que se formaram e me procuram, montei um negócio, eu vou lá e tento ajudar eles, porque eu acho que esse impulso inicial é muito importante de você ter. Às vezes, quando você não tem, você consegue também, mas sair da inércia e atingir uma velocidade maior é sempre mais difícil se você tem um empurrãozinho. E um empurrãozinho sempre é bem-vindo. Tá? E muito nisso. Você sabe que quando você começou falando assim, nós temos que aprender com os erros dos outros. Isso é maravilhoso, Rafael. Isso é inteligente, isso é vanguarda. Ninguém tem que aprender com seus próprios erros. Então, essa troca é muito importante. A pior coisa que acontece com um empresário, seja do tamanho que for, é quando ele pensa sozinho, ele decide sozinho, ele elabora sozinho, ele projeta sozinho. Esse talvez seja um dos maiores erros empresariais, essa solidão que às vezes a pessoa vai se colocando e tomando decisões e não troca e não pergunta e não tem isso, de certa forma, é até uma falta de humildade.
Tá? E você tendo acesso a um grupo como esse que você está coordenando aí, eu acho da maior importância. Imagino que esses fóruns que você abre devem sair ideias para diversas pessoas, essa troca de experiência é riquíssima. E eu, fiquei muito feliz de ter podido participar disso e me coloco aqui à disposição. O dia que vocês quiserem, me avisa só com uma antecedência, eu volto aqui, bato mais papo. Se for um assunto específico, me avisa com antecedência, eu dou uma olhada e me preparo para aquilo e a gente faz um bate-papo. Eu tenho muito prazer em estar trocando informação com as pessoas, tá? É uma coisa que me enriquece, é uma coisa que me mantém vivo, é uma coisa que me faz eu falar do que eu gosto. Então, foi um prazer enorme estar aqui, apesar de eu já estar morrendo de fome. Agora eu vou comer, né? Muito bom. Tá bom? Prazer Muito obrigado. nosso, foi um prazer conhecer todos vocês. E, oportunamente, é só me avisar que eu estou aí de volta se vocês quiserem. Tá bom? Ótimo, Marcelo. Muito obrigado. Gente, Um obrigado abraço a todos. Ronaldo, Flávia, que está aqui do nosso time, Luciana, Lu tá aí quietinha, Laércio, Priscila, Espetinho, da Vila, Mônica está sempre com a gente também, Débora, Tchuleia, Mai, a Anne também, a Deia. A Deia, eu sempre falo que ela é um milagre para o nosso grupo, pela história dela. A Rose, com a gente desde o início, Maurílio, Andresa, Cláudia, Anderson, Tiago, Dani, o Léo do nosso suporte está aqui, ó, Tassiana, Fernando, Misael, Dina, Mirella. Hoje está cheio, a casa cheia. Obrigado a todo mundo. Beleza. Portanto, vocês estão Ô, Léo, fazendo. Eu sempre Rafa, falo, põe o vocês Léo na empurram tela o aí, Brasil Rafa. para frente e esse grupo está incrível. Oi, Tchulê. Põe o Léo na tela aí, pô. Deixa eu dar um oi pro Léo, pô. Aí o Léo aí, ó. A gente cria uma família, Marcelo. Aqui a gente está criando realmente um cenário familiar, o grupo está incrível. Legal. Obrigado, portanto, gente. Deixa eu pedir autorização. Marcelo, posso jogar no YouTube essa gravação? Pode, fica à vontade. Show de bola. A gente pede ao vivo, que aí não dá para negar, né? Obrigado, galera. Muito obrigado, portanto. Um abraço A gente para se você. vê lá no grupo. Um Tchau, abraço. pessoal. Obrigado.